Se a amada igreja foi encontrando para poder ficar em pé, Levítico, capítulo 6, versículo 13. Estou um pouquinho ruim da garganta, tá? Mas se você falhar aqui, me perdoe, tá? Deus venha nos falar conosco nessa noite. Hoje é um culto, todos os dias é um culto abençoado, né? Culto de avivamento, culto de celebração, mas hoje o nosso tema é o quê? Avivamento, né, amado? Então, graças a Deus, nós estamos aqui adorando esse Rei Todo-Poderoso, amém? Levítico capítulo 6, 13, diz assim para nós, amém? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos repetir, amado? 1, 2, 3 e... Fogo e não se apagará. Aleluia. Podemos assentar. Glória a Deus. E esse fogo, amado, já está aqui conosco, né? Sempre esteve, que é o fogo do Espírito Santo de Deus, né? Nós estamos aqui adorando esse Rei Todo-Poderoso. É uma oportunidade muito imensa, né? Quando nós chegamos aqui, não só no domingo, né? Às terças, quintas, sábado, né? Tudo que nós fazemos para o Senhor, isso é uma forma de nós estarmos avivando as nossas vidas, né? Estar ali no fogo de Deus, né? Sendo aquecido por essa fogueira santa que é o Espírito Santo de Deus, né, amado? Então, nessa noite, amado, eu quero falar a respeito assim, de uma palavra assim: avivamento começa de dentro para fora, né, amado? O título dessa pequena mensagem: avivamento começa de dentro para fora. De dentro da onde? De dentro das nossas vidas, né? Ou seja, você vai buscar o poder de Deus, você vai transmitir o poder de Deus através da tua vida, de dentro para fora. As pessoas vão ver algo se manifestar na tua vida, no teu falar, no teu agir, né, amado? No teu pensar até, né? Muitas pessoas olham assim, talvez não dá nada para você, por você, né? Mas quando você tem esse fogo, esse avivamento dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, amado, o inimigo ele treme e cai por terra, né? Então nessa noite, esse versículo maravilhoso aqui que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Todos nós já sabemos, né, que naquela época lá, né, os sacerdotes acendiam o altar ali, né, e colocavam lenha naquele altar para ficar queimando todo o tempo, né, para que não viesse a apagar constantemente, né, representava que a santidade de Deus ali presente, né. E hoje para nós, esse altar, amado, está dentro de nós, que é o poder de Deus, o Espírito Santo, né? Nós devemos aquecer dentro de nós todos os dias, né? Esse poder, esse fogo, que é o avivamento em nossas vidas, né, amado? E ali, os sacerdotes, amados, eles iam lá e removiam a lenha, né? Removiam a cinza daquela lenha todas as manhãs, e eles colocavam de novo aquela nova lenha, e o fogo continuava queimando. É assim mesmo, é a nossa vida, né, amado? Essa cinza que nós temos que tirar do nosso coração, do que é o pecado, é o erro, né, os pensamentos impuros, limpar e colocar de volta novamente o que? A oração, o poder do Espírito Santo em nós, né, amado? Então, é muito importante, amado, nós termos uma vida diária com Deus, né? Ou seja, 24 horas, né? Quando você é avivado, quando você tem esse fogo dentro de você, você escuta essa voz falando com você pela manhã, logo cedo: leia a minha palavra, né? Se abastece de mim, aí você vai ter um dia maravilhoso, né? Um dia digno diante do Senhor, porque Ele vai te dirigir o teu caminho, né? E essa chama, nós devemos manter todos os momentos acesa, né? Constantemente, seja que nós tivermos, né? Dentro de nós, queimando todos os dias, né? E esse avivamento, amado, que hoje Deus quer falar com a igreja aqui, comigo também, nada mais é que um despertar espiritual. Todos os dias, quando nós lemos a palavra, nós estamos despertando, acordando a nossa vida espiritual diante do Senhor, né, amado? Esse avivamento espiritual, amado, ele revigora a nossa fé, amém, amados? Ele tem um resultado, ele dá um retorno para nós sincero, né? Quando nós nos aprofundamos nos ensinamentos da palavra do Senhor, quando nós nos avivamos, nos arrependemos dos nossos pecados todos os dias e temos o maior zelo diante da palavra do Senhor. Quando nós colocamos em prática essa palavra, ela vai nos fortalecer todos os dias, né, amado? E vai ser o nosso combustível espiritual, amém? O carro, a moto, o avião, tudo precisa de um combustível ali, né? Sem o
assim mesmo é a nossa vida espirituais, né? Nós temos que ter a palavra de Deus em nossas vidas como combustíveis espirituais para nos manter, né? E o inimigo, amado, não está nem aí, ele quer saber de destruir aquele que está no caminho santo do Senhor. Aquele que quer se avivar, o inimigo às vezes ele quer jogar o quê? A sua água, né? A água dele para esfriar ali a fogueira. Com o quê? Com as suas estratégias, né? Quando você é jovem, quando você é adulto, começa a ter uma vida com Deus, né? Você coloca um propósito, Senhor, a partir de hoje eu vou mudar minha vida com Deus, eu vou, sabe? Vou ler a Bíblia, eu vou cantar louvor, eu vou tirar o que não agrada no meu celular. O celular, muitas vezes, mano, as redes sociais tem levado muitos a se esfriarem, né? É uma maneira que o inimigo até usa, ele usa, porque aqui tem coisas boas assim. Quando você escolhe ler, quando você escolhe escutar, se você pela manhã pegar esse celular, a primeira coisa, se você ver as notícias daqui ruim, o teu dia vai ser todo ruim, não é verdade? Quando você pega ele aqui, você pega a palavra de Deus assim, começa a ler. Se você não consegue ler no seu trabalho, em algum lugar, coloque no áudio aqui, que tem um áudio, né? Você baixa o aplicativo, você fica escutando ali, ó. Já fica trabalhando ali, já escutando, e Deus falando contigo. Essa aqui é a vida avivada, mano. Onde você está, você tem algo a transmitir para alguém, o poder de Deus na tua vida, aleluia. Amém, amado? Posso ouvir um amém nessa noite? Amém. Então, quando você está cheio da presença do Senhor, amado, pela manhã, seja onde você for, hoje nós estamos no culto de domingo, né? E amanhã, vamos continuar avivados? Ou os problemas vão dominar nossas mentes, nossos corações para tirar o foco, né? Nós temos, amado, que ter uma comunhão constante com quem? Com o Espírito Santo de Deus, amém, amado? Ele é o nosso guia, ele é o amado da nossa alma, né? O Espírito Santo, amado, muitas vezes ele se entristece com nossas atitudes até. Nós sabemos a verdade. E às vezes nós nos acomodamos e dizemos assim, eu falhei nisso daqui. Deus sabe que o meu erro é esse daqui, então eu vou pecar mais um pouquinho. Aí o Espírito Santo vai lá e fica triste, né? Ele se afasta, ele fica ali. A Bíblia fala que ele se entristece, amado, com as nossas atitudes. Quando nós deixamos de ler a palavra, quando nós deixamos de jejuar, né? Nós começamos a dar brecha para o inimigo. Nada mais é do que tem acontecido hoje, nesse final dos tempos, né? Ó, lá em Efésios capítulo 5:19. Já está aqui, né? Falei rápido, né? Enquanto ela coloca aí, eu vou tomar uma água. Ela não aí, né? Amém? Diz assim, falando entre vós, olha a igreja como se reúne, ó, quando nós estamos avivados, né? O que a igreja faz, né? No decorrer do dia, no decorrer quando você vem para a igreja, nós vamos falar entre nós com o quê? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, ó, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, o inimigo, amado, ele não quer que nós estejamos na casa do Senhor. Ele não quer, amado. O que o inimigo quer é fazer com que você saia da presença do Senhor. Para que ir para a igreja? Para que está sábado? Para que está terça? Para que está quinta? Se eu já leio a minha palavra, tudo bem, você mantém a sua vida espiritual ali. Mas saiba de uma coisa, amado. Quando a igreja se reúne, o fogo, né, a lenha, somos nós, um aquece o outro, mano. Nós precisamos. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Vamos falar salmos um com o outro, ó, cânticos espirituais, salmodiando. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, aleluia. Diante do Senhor, com o nosso coração. Nosso coração, amado, às vezes está triste, né? Nosso sentimento está triste. O inimigo, pelas suas atitudes, pelas nossas atitudes, ele já olhou para fulano de tal, só está em casa, vou prender ele em casa. A estratégia dele é essa. Vou deixar em casa ali, ele vai colocar dificuldade. Eu não vou para a igreja não, porque eu estou com isso e aquilo. Beleza, se você estiver doente, Deus vai te curar sim. Mas o inimigo hoje, amado, se você observar, muitas pessoas hoje têm desprezado a casa de Deus, têm deixado esse avivamento, o avivamento do Senhor se esfriar dentro da sua vida espiritual. Tem colocado desculpa, né? Verdade, amado? O inimigo ele vai usar as suas estratégias para apagar essa chama do Espírito Santo em nós. Se nós dermos brecha para ele, só que é uma brechinha, mano. Só uma brechinha. Ele vai colocar o quê? Distrações.
nada mais é que distrações, amado. Até no culto, às vezes você se distrai por alguma coisa. Sem querer você olha no celular, opa, distraiu. Música do mundo, aquilo vai entrando no teu coração. Tem ali mensagens ocultas que você está escutando aquela música lá e entra no teu coração. As crianças também, né? Tem mais que tem acontecido hoje, tem esfriado em igreja que eu digo, nós como corpo do Senhor, redes sociais como eu falei, né? Preocupações cotidianas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter minha casa, tudo bem, tem que ter. Só que nessa parte aí o inimigo ele rouba o foco da essência do Espírito Santo na tua vida, ele rouba, mano, colocando essas coisas. Ele começa a te esfriar espiritualmente aos poucos, e você nem percebe, entendeu? Nem percebe. Aí o que o inimigo vai fazer mais? Opa, ele vai colocar medo e ansiedade. O que mais tem acontecido hoje, até com as crianças, é o medo e a ansiedade. Estou passando pelo processo da minha filha, mano, entendeu? Mas eu creio no nome de Jesus que ela já está curada. Estou orando, estou buscando. Essa seta do inimigo não tem poder na vida da minha filha. Nós estamos na presença do Senhor. O inimigo ele vai por aqui, ó. Vou tocar ali, vou tocar lá. Quantos irmãos aqui hoje queria que seus filhos estivessem todos aqui, né? Alguns, né, que estão lá fora no mundo, entendeu? O inimigo ele coloca, ele usa suas estratégias para colocar ali, né? Pensamento ruim, não é verdade? Ansiedade, ele coloca desânimo, ele coloca acusações, né? Ele planta dúvida no coração da pessoa. Quando a pessoa começa a ter dúvida das coisas de Deus, né? Ela começa a duvidar da palavra do Senhor, nada mais que vai acontecer na vida da pessoa, sabe o que é? É o pecado que vai fluir mais ainda dentro do coração. Porque quando você duvida, mano, o pecado ele começa a entrar nas nossas vidas. E ó, a tendência é você se esfriar, né? Desânimo e acusação, né? Que o inimigo ele coloca. Muitas vezes, dentro do teu coração, tu não vale nada, fica te acusando por algumas coisas. Aí você se afasta. O que o inimigo quer é isso, mano, nesses últimos tempos, né? E aí, o que mais? Ele coloca pensamentos impuros, de inferioridade. Eu não presto para nada. Uma hora eu estou cheio da unção, aí amanhã eu já estou triste, entendeu? É isso que o inimigo quer, mano. Mas saiba, quando você se colocar na presença do Senhor, você orar, ler a sua palavra, não importa onde você estiver, você se levanta, você recebe algo novo no teu coração, aleluia. O inimigo quer, muitas vezes, que nós venhamos desistir dos nossos propósitos com Deus. Pense agora, nesse momento, o dom que Deus colocou no teu coração, faz tempo ó, que você muitas vezes deixou de lado. Os talentos que Deus colocou nas tuas mãos. O inimigo foi lá e ó, opa, aqui não, por quê? Sabe por quê? Porque ele não quer que você vá para o céu com o Senhor. Ele quer levar milhões e milhões para o inferno. Porque está chegando a hora, o momento do Deus Todo-Poderoso vir buscar a sua igreja, aleluia. Ele vai colocar isso, ele vai colocar divisão, vai colocar ofensa, ele vai semear desconfiança, mágoa, conflito no relacionamento também. Não é só de casal não, relacionamento mãe e filha, parente, né? Tio com a tia, mãe com filho. Se vocês observarem aí, ó, o que mais tem acontecido é isso. Relacionamentos ali, ó, o diabo vai lá, tenho visto muito hoje, né? O casal se deixa, quando passa uma semana o cara vai lá e mata a mulher. Não acontecia muito isso não, mas você vê nos vídeos, você vê lá o cara matando a mulher, esfaqueando, coisas horríveis. Então não está de brincadeira, mano. Nós estamos vivendo, mano, os últimos momentos. Para quem está acordado espiritual, para quem está lendo, para quem está acompanhando, sabe que em breve a palavra de Deus fala que Ele vai voltar e levar a sua igreja para morar na glória. Mas não é fácil. Não é fácil. Muitos estão desprezando as coisas de Deus, brincando até. Hebreus capítulo 10, 25, amado. Bote aí para nós, por favor. Olha o que tem acontecido. 1, 2, 3 e... Hebreus 10, 25. Porque a palavra de Deus, amado, aqui, ela é poder, né? Da minha palavra não estou falando não, mas é a palavra do Senhor. Não deixando a nossa muda congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, olha aí, ó, quanto vê que se aproxima, que vai se aproximando aquele grande dia. Quem está esperando aquele grande dia? Eu estou, mano, todo dia. Não sou melhor
assim, não. Mas nós fomos chamados aqui para quê? Só para vir assistir um culto? Tudo bem. Mas a tua vida, se Jesus vier agora, você vai? Nós temos que ter certeza da nossa salvação, mano. Esse mundo aí oferece milhares de coisas para tomar o nosso tempo, para nos iludir, para a gente não fazer mais nada para Deus, porque Ele quer levar milhões de coelhos para o inferno. Muitos estão deixando a casa de Deus, né, como é costume de alguns, está dizendo aí. Mas o que nós temos que fazer é de uma estar ajudando um ao outro. Tanto mais quando você está vendo que está se aproximando, as coisas estão acontecendo, né, guerras, né, nação contra nação, reino contra reino, pai contra o filho, irmão contra irmão. Muitos até dizem assim, de novo uma mensagem de final dos tempos, e a gente está voltando, já escuta isso há muito tempo. Mas saiba, amado, a palavra de Deus fala que para Deus, né, é 1000 anos como um dia. E a gente acha que está demorando, não é verdade? Lá no versículo 37, bote aí, amado, 10, 27. Porque ainda um pouquinho de tempo. Pode notar. É 27 que eu falei? 37. 37. Amém, estava certo. Porque ainda, olha só, um pouquinho de tempo, olha, um pouquinho de tempo. Muitos acham que, ainda tenho, eu sou novo, ainda tenho que curtir. Mas olha, é um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Aleluia. Não tardará, mano. Muitas pessoas estão. Deus está chamando individualmente, sim. Ontem eu estava conversando com um senhor lá onde eu trabalho, lá na Guariba. E ele falando com um amigo dele que tinha falecido e tal. E nesse momento eu deixei de falar. Então eu disse assim: olha, ele vai para a igreja, tudo bem, mas ainda não tomou uma decisão. Aí eu disse assim: quando eu cheguei naquele velório, que eu olhei aquele senhor, ele estava bonzinho, não era para eu ter uma dor. E foi embora, né? Aí ele falou assim: que ele esteja lá na glória, tomara que ele esteja na glória, né? Beleza, o ímpio, que eu digo assim, pensa nisso, né? Todos que morrem, aí de lá pra frente é Deus que vai resolver, para onde vai. Tem gente que fala assim: quando eu morrer, Deus que me coloque em um bom lugar. Tá bom. Se você não servir a Deus, não aceitar Jesus, andar nos caminhos dele, amado, a palavra de Deus fala, né? Lá como diz lá, lá do rico e do Lázaro, né? Que um morreu, outro foi para o seio de Abraão e outro foi para onde? Para o inferno, lugar de tormento eterno. Aí eu aproveitei, aí eu fui costurando ali, tá. E eu ouvindo assim, tá, eu digo: olha, seu ídolo, é no velório que você. Tu quer analisar a tua vida, ver como a tua vida está? É você ir no velório que você pensa como é que está a tua vida também. Se fosse eu, né? Aí eu falei para ele: onde está a alma desse homem? Eu não sei, mas a Bíblia fala isso e eu fui, Tinha que ficar olhando assim, não era com medo, mano. Porque hoje as pessoas têm sede da palavra, nós temos que aproveitar o momento certo, né? É no velório, é em lugares assim, no hospital, que você olha e você se vê assim: meu Deus. Então, mano, nossa vida é dessa maneira. Não tem como nós, ele falou assim, não tem como nós fugir, né, da morte. Não tem. Mas se você estiver preparado com Deus, na hora que Deus lhe chamar, você vai para o céu. Aquele que não está preparado vai para o inferno. A verdade é essa. Nós não temos que ir. A palavra de Deus é que fala, mano. Não fala de inferno não, porque não tem medo negativo. A palavra de Deus tem que ser falada, né, mano? Então, voltando para cá, 2 Pedro, mano, 3:4. Aleluia. Mateus que gosta do final do tempo, né? Arrebatamento, né, Mateus? 2 Pedro 3:4. Nos últimos, eu vou ler o que está aqui. Nos últimos dias, olha o que está acontecendo, que vai acontecer todos os dias. Virão escarnecedores, andando segundo a sua própria consciência, dizendo: onde está a promessa da sua vida? Não é isso? Onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Pessoas, mais pessoas que estão aí fora, que hoje não estão mais na casa de Deus, saíram por causa disso aqui, não estão esperando no momento, dentro da casa de Deus, fazendo a vontade de Deus. São pessoas que estão ali só para, né, tirar o foco, levar milhões para o inferno. São escarnecedores, andando pela sua própria consciência. Que nada. Eu ouvi falar que Jesus ia voltar faz tempo. Aí a pessoa fica fria, espiritual, não quer mais saber de nada. Já estou esperando muito tempo. Não, mano. Se mantenha firme na presença do Senhor todos os dias, aleluia. E Mateus 24:4, aleluia. Vamos lá. Como diz o William, cadê o William? Não veio, né? Ele falou assim: hoje é Bíblia.
24. Oh, Mateus. Falei no Mateus. Mateus 24, 4. Amém? É isso aí. Isso. Jesus respondendo diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha aí, mais uma. Preste atenção, amado. Aquele colega que está do teu lado, aquele amigo que está te levando para beber disso, para usar drogas. Até mesmo dentro da família, até o pai de família às vezes está levando o próprio filho também, pelas suas más atitudes. Vai chegar o tempo, amado, que Jesus vai vir, vai chegar a hora, vai ser uma surpresa para aqueles que não estão preparados. Vai ser triste, amado. Então acautelai para que ninguém vos engane, aleluia. Apocalipse 20, 15, ele fala assim para nós: aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado aonde? No lago de fogo, aleluia. Não digo aleluia porque a gente vai ser jogado não, mas aquele que não for achado escrito, entendeu? Aleluia para aqueles que não vão, né? Vão estar escritos no livro da vida. Quantas pessoas, mano? Quantas pessoas? O nome já estava escrito lá no livro da vida do Cordeiro de Deus, que hoje foi apagado já, né? Se desviou, aí o nome foi apagado. Aí, quando ele chegar naquele grande dia, talvez ele vai pensar que o nome dele está lá. Abre os livros aqui, ó. Fulano de tal, teu nome não está, né? Então, vai ser triste para aquele que ficar. Vai ser triste para aquele que se deixou se levar, foi pego de surpresa. Mateus 24, 42 diz assim: vigiai, pois, porque você não sabe a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai, né? Estai atento, jovem, senhoras e senhores, crianças, né? Você não sabe a hora que Jesus vai vir. É por isso que eu tenho que estar preparado todos os dias, tirar o erro do meu coração, o pecado que está assolando muitas pessoas, aleluia. E também em Mateus 24, versículo 13, né? Diz assim para nós: mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada. Cada um aqui tem a sua jornada, tem a sua, né, carregando a sua cruz, dia por dia. Todos aqui é diferente. Carregar a cruz com Jesus ali, ó, do teu lado, os problemas, dificuldades. Uns estão carregando a cruz numa boa ali com Jesus, e outros não, estão encontrando dificuldade, entendeu? Como a gente já até contou aqui, né? O rapaz carregava a cruz era pesada, e ele cortava a cruz. Foi. Quando ele chegou para atravessar, para receber o galardão, todo mundo que jogou a sua cruz atravessou, que estava inteira, e a dele faltou. E agora? Ficou para trás, irmão. E espiritualmente falando, hoje a nossa cruz, mano, tudo que você tem feito para Deus, de coração, aumente mais a sua cruz diante do Senhor. Está pesada espiritualmente? Continue firme. Os problemas, as dificuldades vão vir bater, sim, entendeu? Mas sabe que você está no caminho certo. A palavra de Deus fala que existem dois caminhos, né? O largo e o estreito. O largo, muitos passam por ele à vontade, faz o que quer. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou no mundo, uma hora eu volto. Será que volto? Ontem um rapaz vigilante vinha descendo lá no perto do coroado ali, do nada, pô, morreu a carreta. Eu estou falando exemplo porque é vigilante, né? Do nada a mulher dele chegou lá desesperada para papai. E acontece todos os dias isso. O que é a nossa vida? Não estou dizendo que vai acontecer isso, estou dizendo assim: quando você sai, mano, você não sabe o que vai acontecer. Quando você é servo de Deus, que todos aqui são, coloque tua vida diante do Senhor. Acampa seus anjos na minha vida, ao redor da minha casa, meu. Para onde eu for agora, coloque sua vida, mano. Se a Deus olhar alguma coisa acontecer, você sabe para onde você vai. Não fique no pecado, mano. O pecado está levando milhões a ter uma cegueira espiritual, achando que está tudo bem. Não dá, mano. Não dá. É isso que o inimigo ele usa para levar milhões para o inferno, para tirar o foco. Mateus 24, 44. Aleluia. Não quero terminar. Por isso, estáis. Peraí. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e. Por isso estáis preparados.
boa ali, tudo bem. Na hora que a gente nem imaginar, a palavra de Deus fala. A Bíblia fala que Ele vai vir no abrir e fechar de olhos, amado. 7 milésimos de segundo. Pisca aí, Thalita. Já foi, 7 milésimos. Ela piscou mesmo. Mas é 7 milésimos de segundo. Claro, como é que tu sabe que a palavra de Deus fala? No abrir e fechar de olho, assim como o relâmpago que vai do Oriente se mostra no Ocidente. Você vê o relâmpago aqui, ó. Ele dá aqui e aparece lá tão rápido. Assim vai ser a vida do Filho do Homem. Vai ser um momento que você nem vai pensar. Sabe? Mas saiba de uma coisa, mano. Os filhos de Deus, Deus vai despertar. Ele vai sentir algo tão maravilhoso. Você vai estar dormindo, você vai estar no trabalho. A redenção de Deus vai começar a sentir. Os verdadeiros filhos de Deus vão perceber, mano, vão sentir. Porque a palavra de Deus fala. Quando for naquele momento da igreja ser arrebatada, Ele vai despertar o seu, entendeu? Aquele que não quer nada, não vai ver nada. Entendeu? Vai ficar ali mesmo onde ele está, fazendo o que é o errado. Quando ele pensar que não, ele, olha aí, ó, já saiu. Por isso está desapercebido, porque o filho a hora que você não pensar, nem imaginar, vai ser num momento assim que, sabe, vai ser triste para aqueles que ficarem, né, mano? Vocês sabem, vocês já ouviram os estudos, né? Já temos vários estudos aqui, por isso, amado, que é importante nós estarmos juntos, a igreja do Senhor, orando um com o outro, buscando o Senhor. Ore pelo seu irmão que não está vindo, não critique, né? O fulano de tal estava assim, ore por ele, que é o Espírito Santo que faz a obra. Amém, amados? Vamos orar pelos nossos irmãos. Todos têm os seus problemas, tem. Mas saiba que nós estamos aqui como um fogo junto, para queimarmos junto, né? E ajudar um ao outro. Nosso propósito aqui é esse, amado. Não é só chegar no domingo, assistir o culto e ir embora. Aí eu passo a semana toda, eu só volto no domingo de novo. Aí a semana todinha será, tudo bem, você pode até ler. Mas a igreja do Senhor tem que estar junto ali, ó. O corpo junto. E o cabeça é Jesus, né, amado? Ele que nos dá a vitória. Quanto mais eu aprender, quanto mais eu ler a palavra, orar em comunhão, eu vou estar me avivando todos os dias, né, amado? Então, se hoje você, né, está vivendo uma vida desapercebida, né, desapercebida, largar lá, qualquer hora dessa eu volto, eu vou lá prego, eu volto pro meu carro, será que vai dar tempo? Pense agora, mano. Você jovem, os dons que Deus deu nas tuas mãos, multiplique. Não espere, no ano que vem que eu vou fazer isso. Você sabe se vai chegar no ano que vem? Você não sabe, mano. Então aproveita hoje. Deus está dando uma oportunidade para nós hoje nos voltarmos para Ele, nos arrepender.